Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui hoje ao meu lado com a doutora Flávia Leal, delegada de Polícia Civil do Estado do Pará, mestre em Segurança Pública e recentemente eleita presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado. Doutora Flávia, é um prazer recebê-la aqui no nosso videocast. Muito obrigado pelo seu tempo na tarde de hoje. E eu queria bater um papo com você a respeito do projeto de lei 4503 de 2023, uma nova regulamentação a respeito da Polícia Civil no plano federal. E eu queria começar com uma pergunta genérica para a gente se situar nesse tema, né? Quais as mudanças principais que esse projeto traz para o funcionamento da Polícia Civil? Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Esse projeto é um projeto antigo, uma missão aí das entidades policiais de todo o Brasil de ter uma regulamentação geral em todos os estados. Meio que cada estado tem uma lei que rege as polícias civis, aí cada estado tinha uma regulamentação, cada estado falava uma coisa, e há muito tempo se tinha essa necessidade, mas por diversos motivos a lei não andava no Congresso Nacional. E recentemente, por meio aí de um esforço muito grande da ADEPOL Brasil e de diversas outras entidades nacionais, o projeto foi aprovado na Câmara e posteriormente no Senado, e agora falta somente a sanção do presidente. Então, falta aguardar somente se o presidente Lula vai sancionar ou se vai vetar algum dos artigos. A gente, até pela forma como foi aprovado, ou seja, pela unanimidade, a gente espera que não haja nenhum tipo de veto, ou seja, que seja sancionado na sua integralidade. É uma lei muito importante porque vem estabelecer uma série de garantias para os policiais civis e até federais de todo o território nacional. Aqui no Pará, o policial civil ele é submetido à Lei Geral do Servidor Público, que é a Lei 5.810, e a Lei 022, que é a lei complementar, ou seja, a lei específica, a Lei 022, e naquilo que não for divergente, a Lei Geral do Servidor Público, regime jurídico único. Com a lei nacional, os estados terão 1 ano para se adaptarem à lei nacional e naquilo que não for mais benéfico. Em alguns estados, há avanços maiores do que a Lei Geral de Polícia Nacional, ou seja, alguns estados já avançaram bastante. Em outros estados, não, os policiais civis ainda não conquistaram esses direitos. Daí a importância da Lei Nacional Geral, porque ela meio que estabelece um piso de direitos. A partir dali, cada estado vai trabalhar para que abaixo daquilo ali não seja possível retroceder. E tem algumas discrepâncias também, né, em relação aos estados, e justamente por você não ter uma legislação guarda-chuva no plano federal, porque, até onde me consta, alguns estados, por exemplo, reconhecem hora extra profissional no fogo, outros não. Exatamente. E aí brigam na justiça. Exatamente. O estado do Pará, por exemplo, não paga a hora noturna diferenciada para os seus policiais civis. Outros estados pagam. O estado do Pará, por exemplo, não paga indenização pelo gasto com uniforme aos policiais civis, só paga aos policiais militares. Então, os policiais civis, quando participam das operações policiais, que estão fardados, eles compram o uniforme. É o auxílio fardamento. Isso, a gente chama de auxílio uniforme na Polícia Civil. É pago com o próprio salário. E a lei federal prevê isso como indenização. Então, essa lei nacional, ela prevê uma série de garantias e de direitos mínimos. Então, são mínimos, não são máximos, são mínimos. E cada lei estadual pode ir além, só não pode ir aquém desses direitos. Então, a partir da publicação da sanção dessa lei, cada estado deve adaptar-se a ela,
pegar as suas leis estaduais. Alguns estados, por exemplo, São Paulo, já estabeleceu um grupo de trabalho para poder adaptar a lei estadual à lei federal mesmo, sem ela ter sido sancionada ainda, e a partir daí fazer essa adaptação desses direitos. E aqui no estado, como é que isso está se operando? Porque existe já uma lei estadual em tramitação que seria para atualizar a lei de 94, a lei 22. E aí surge uma lei federal, né? Como é que o estado está se adaptando a isso? Essa lei que está em tramitação, ela já está adaptada? Vai ter que ser revista? Ela está em que pé de tramitação? Daqui no estado do Pará, há um grupo de trabalho já há um bom tempo trabalhando sobre a modernização da nossa lei orgânica. Esse grupo de trabalho fez, inclusive, um excelente trabalho, porque foi montado um projeto de lei assim que dá um salto de qualidade nos direitos relativos à modernização da atividade policial civil, e essa lei estaria na CEPLAD para cálculo de impacto financeiro. Acredito que agora, com a sanção da lei federal, terá que novamente ser rediscutido para adaptação às novas garantias da lei federal, Dá um passo atrás. Isso, porque muitos direitos que estão previstos nessa lei estadual, como, por exemplo, adicional de produtividade, não há na lei federal. E muitos direitos que estão na lei federal, como, por exemplo, indenização por periculosidade, não estão nesse projeto da lei estadual. Então, precisa haver essa discussão. Senão você faz uma lei nova desatualizada. Isso, e aí não faz muito sentido, até porque eu acho que o objetivo de todos, tanto dos policiais civis como do próprio Estado, é ter algo que agrade a todos, né? E, inclusive, a própria sociedade. Olha, falando de sociedade, doutora Flávia, para as pessoas compreenderem, dentro de um sistema de polícia civil, quem são as pessoas, os agentes que estão ali trabalhando? Delegado de polícia, investigador? Vamos montar esse cenário para as pessoas entenderem, porque às vezes quem vai na delegacia confunde. Acha que está falando com o delegado, está falando com o investigador. Acha que está falando com o investigador, está falando com o delegado. Tem o escrivão, tem a polícia científica. Todos eles trabalham dentro de um sistema, né, da Polícia Civil. Hoje, quem são esses agentes que estão dentro do sistema de Polícia Civil? Certo. Geralmente, quando a pessoa chega numa delegacia de polícia, que ela é atendida, o primeiro atendimento pode ser feito por qualquer policial. Então, ela precisa perguntar qual é a função desse policial, caso ela queira saber. Mas, geralmente, é um atendente, um servidor administrativo, ou um escrivão, ou um investigador que faz esse atendimento. E após ouvir do que é que se trata, a história, o que foi que aconteceu com essa pessoa, e que vai fazer o encaminhamento adequado. Eu quero fazer um registro do boletim de ocorrência, vai ser encaminhado para uma sala de ocorrência. Eu quero conversar com o delegado de polícia, vai ser encaminhado para o delegado de polícia. Eu fui assaltada, eu quero... Enfim, eu sofri um abuso, eu estou sendo agredida pelo meu marido, eu preciso de uma medida protetiva. Então, depende do caso que for contado, vai ser dado o encaminhamento. O delegado de polícia é aquela pessoa que faz a gestão da delegacia, ou seja, gerencia todo o prédio, a unidade policial. Além de gerenciar a unidade policial, ele faz o gerenciamento do inquérito policial, de toda a investigação, preside os depoimentos. Além de presidir os depoimentos, ainda faz o acompanhamento dos atendimentos. Então, qualquer orientação jurídica que a pessoa precisa ser dado pelo delegado de polícia. Então, quando qualquer pessoa da sociedade procurar uma delegacia de polícia que contar a sua história para o primeiro atendente e achar que não foi devidamente atendida, precisa dizer, olha, eu quero falar com um delegado. É a autoridade maior. Que é isso, para poder ter o atendimento jurídico adequado, para saber se realmente é aquilo mesmo, ou saber se precisa procurar algum outro órgão, porque às vezes não é na delegacia, às vezes é na defensoria, mas quem é a pessoa indicada para dar a palavra final e dar orientação para aquela pessoa é o delegado de polícia. E às vezes não, às vezes, olha, você vai
precisa falar com o escrivão para poder ser redigido seu boletim de ocorrência. Vamos supor que ser uma mulher que está em situação de violência doméstica e você vai precisar ir até sua residência para retirar seus pertences pessoais, porque seu companheiro está impedindo, é o investigador que vai te acompanhar até sua residência para poder fazer isso. Então, dentro da delegacia, cada ator possui seu papel e cada ator faz a sua função demandado pela autoridade policial. Então, o impulsionador dessas funções é a autoridade policial. E aí o trabalho vai sendo dividido, né? Isso. Delegado, escrivão, investigador. Que é quem impulsiona. Tem o papiloscopista também, mas já... Isso. O papiloscopista, ele faz a função de coletar vamos falar vulgarmente, né, para a população entender, é quem faz a coleta das digitais, quando você vai fazer vai tirar a sua carteira de identidade, e é quem faz também as perícias quando precisa tirar lá as impressões digitais em algum local onde ficou vestígios de impressão digital. Então, essa é a função do papiloscopista. Assim como quando tem a identificação criminal também de algum suspeito. Então, todas as pessoas que são indiciadas, a gente pega a carteira de identidade e encaminha para o servidor que trabalha na DIDEM, que é um papiloscopista. E a polícia científica? A polícia científica, hoje, o Centro de Perícias Científicas é um órgão fora da Polícia Civil. Pertencia à Polícia Civil, mas hoje é um órgão fora, é uma autarquia, o Centro de Perícia Científica. Em outros estados, pertence à Polícia Civil. Aqui no estado do Pará, não pertence mais à Polícia Civil. Então, a Polícia Científica, os peritos, eles fazem a prova científica, a materialidade do crime. O crime, ele precisa de materialidade e autoria, uma prova material de que ele ocorreu e uma prova de quem cometeu. Isso, de quem cometeu, que é a autoria. Então, a prova material, técnica, quem dá são os peritos. Então, por exemplo, ocorreu maus tratos de um animal. Um animal está sendo maltratado, que hoje ocorre muito na sociedade. Alguém está maltratando um animal. Precisa que o perito vá lá constatar que aquele animal está sofrendo maus tratos. A pessoa está sofrendo abuso, precisa da perícia que comprove. Está sendo agredida pelo esposo, precisa da perícia que comprove. Quando não é a perícia direta, a perícia indireta, através de imagens, vídeos, que também são periciados para comprovar a autenticidade. Esse é o trabalho da polícia científica, é comprovar a materialidade, porque senão seria muito fácil. Qualquer pessoa poderia alegar qualquer coisa contra qualquer outra pessoa e seria palavra contra palavra na justiça. Então, a função do Centro de Perícias Científicas é uma função muito bonita. De agregar ali várias pessoas com conhecimentos técnicos, informática, balística e tudo mais, para poder produzir provas, para subsidiar o inquérito. Então, doutora, a gente está falando aí, delegado de polícia, escrivão, investigador, papiloscopista, tem a polícia científica destacada, que tem uma lei própria. Uma lei própria. Um órgão em apartado. Então, pensando aqui em estado do Pará, nós temos polícia científica, no nosso caso, e um órgão apartado, né, com uma lei própria. Aí você tem delegado de polícia com uma lei própria. Aí você tem escrivão, investigador e papiloscopista. E papiloscopista com uma lei própria, que são chamados agentes de autoridade. Isso. Então, uma lei para delegado, uma lei para escrivão, investigador, papiloscopista, uma lei separada para a chamada polícia científica. O projeto de lei 4503, que está aí em vias de ser assinado, ele unifica tudo. Qual é a mudança substancial nessa estrutura que hoje no estado do Pará está separada em relação ao que vai acontecer a partir do projeto de lei? O que muda substancialmente é que vai deixar de existir o cargo de investigador e o cargo de escrivão. Basicamente, ele unifica esses dois cargos num cargo só. Então, vai deixar de existir o cargo de investigador e o cargo de escrivão. Basicamente, o escrivão é a pessoa que faz a documentação dos atos na delegacia. Então, eu preciso tomar esse depoimento. O delegado é a pessoa que está tomando o depoimento e o escrivão é a pessoa que digita. Eu preciso que
seja saneado esses autos, inquérito. O escrivão é a pessoa que está saneando aquele inquérito. E o investigador é a pessoa que vai... eu preciso que seja intimado tal pessoa. O investigador é aquela pessoa que vai entregar a intimação, que vai buscar aquela pessoa para ser ouvida. Preciso que seja descoberto se tal pessoa estava em tal horário naquele lugar. São funções que hoje são diferentes. A lei vem para juntar essas figuras, ou seja, fora a parte pericial, que vai continuar em apartado, tanto o papiloscopista como o perito vai continuar em apartado, os demais agentes da autoridade vão se reunir numa única figura. Vai passar a ser uma pessoa só, um cargo só. Mas aqui no Estado continuaria tendo leis separadas? Não, uma lei só. Então, essa adaptação... Ou seja, perito, o CPC vai continuar em apartado, a gente vai continuar tendo papiloscopista, mas investigador e escrivão vai ser um cargo só. E entre delegado e os investigadores, papiloscopistas, em termos de regulamentação, continuam leis separadas, regulamentando cada atividade? CPC, uma lei, Polícia Civil, uma lei. Mas entre delegado e investigador... Mesma lei. A mesma lei. Então, teria uma unificação aí dessas duas... A mesma lei, que é a nossa lei orgânica da Polícia Civil. A mesma lei. A mudança ao invés de 2 cargos, terão um cargo só. É o que diz a lei nacional. E isso não é na Polícia Civil do Pará. Isso é em todas as polícias civis do Brasil. Porque hoje... aqui no Pará existe investigador e escrivão. No Rio de Janeiro não são essas nomenclaturas. São outros nomes, não é investigador. Pois é, eu achei esse um ponto central. Assim, são outros nomes. São outros nomes. Lá não é investigador, é um outro nome que tem, entendeu? Aí, justamente por isso, que cada estado tinha uma nomenclatura diferente, é que se resolveu criar uma unificação para dar uma característica uniforme à instituição. E criar uma compreensão, a meu ver, melhor da sociedade a respeito da Polícia Civil. Porque quando você tem em cada estado um funcionamento, nomes diferentes das pessoas que estão ali trabalhando, né, e da distribuição das funções, a Polícia Civil ela não consolida uma identidade própria, eu digo no plano nacional. E gera essa confusão que a gente percebe no âmbito da sociedade de não compreender exatamente nem quem está falando ali dentro, né? Não vai acontecer mais isso. A ideia do projeto que está aí é esse. A pessoa vai entrar na delegacia e aí vai ter o administrativo, caracterizado de uma forma, vai ter o delegado e vai ter o agente, que vai ser o oficial de polícia. A caracterização, inclusive em termos de fardamento, passaria também a ser unificada, mas cada só estado... Só nomenclatura. Em termos de nomenclatura, mas cada qual daria o estilo do seu próprio fardamento? Não, há uma identidade, há um padrão, uma identidade, inclusive aqui no Pará já tem, e ela é também unificada para o Brasil inteiro. Sim. Há por portaria, com as cores, com o brasão, entendeu? As cores elas são iguais, o nome do cargo tem que estar aqui, tudo certinho. Doutora Flávia, a senhora foi recentemente eleita, parabéns, na Associação de Delegados de Polícia do Estado do Pará, né? E será a grande liderança pelo próximo triênio lá? Isso. Pelo próximo triênio. Como é que está o seu planejamento em relação a essa gestão? Ainda mais que a senhora vai receber a DEPOL num momento de grandes mudanças na Polícia Civil. Então, eu sei que o desafio, fora os problemas que já existem, né? Novas situações vão surgir em função de todo esse processo de adaptação a essa nova lei que está saindo do forno. Como é que está seu planejamento para essa nova gestão na associação? Pois é, as eleições foram agora em outubro. Uma satisfação muito grande ter sido escolhida pela categoria, depois de, acho que foram 2 eleições sem chapas concorrentes, somente uma chapa concorria. A categoria escolheu a minha chapa, são 28 pessoas na chapa, para o próximo triênio, e é realmente um desafio muito grande. A gente vem aí de alguns anos de ausências de conquistas, de uma necessidade de modernização das estruturas
não só da associação, como da própria instituição, da nossa lei, e realmente é um desafio muito grande. E os nossos planos criar assim, o recado das urnas, né? Criar mecanismos de coesão, de integração entre o antigo e o novo, entre os delegados mais antigos. Há um abismo que separa os nossos aposentados e os nossos delegados antigos e os delegados que acabaram de entrar, os mais recentes. E há um abismo que separa os delegados do interior e os delegados da capital. Um abismo. Então, nós temos aí um desafio realmente muito grande, que é a integração, criar elementos de coesão. Então, nós entramos com esse desafio lançado e nossas primeiras ações serão nesse sentido. De interagir a classe. De realmente integrar a classe, criar nosso primeiro compromisso é a Assembleia Geral Virtual Online, para que todo o Estado participe com login e senha, que é algo tão básico no dia de hoje e nós não temos, como você tem ideia. Então, para que a categoria possa participar e a partir daí a gente começar realmente a discutir as coisas importantes, avançar nesse sentido, modernizar a associação, criar canais de diálogo com a sociedade em geral, para que a sociedade possa conhecer a nossa categoria, conhecer os trabalhos importantes que são feitos pelos delegados de polícia, para que esse trabalho possa aproximar a categoria da sociedade e que a gente possa negociar com o Estado a forma menos traumática possível da aprovação da lei nacional aqui no estado do Pará, nossa lei orgânica estadual, e que após 3 anos a gente possa tirar a DEPOL do estado em que ela está hoje e levar para o local de destaque que ela merece. E ser um braço de apoio para a categoria, acima de tudo. Que ela merece. E quando você fala de apoio, né, toda categoria tem uma ponta que é mais frágil, né? Nesse caso do delegado de polícia, penso eu, você tem aí o delegado que está no interior, que é extremamente violento, né? Desaparelhado, porque tem menos estruturas em termos de tudo, de polícia civil, de presença mesmo do Estado. Hoje, se nós formos pensar em termos da categoria como um todo, o delegado que está mais exposto, fragilizado e precisando de amparo é o delegado do interior, é o ministro de carreira. Qual é a visão da associação? Delegado de polícia, a delegacia de polícia, ela está aberta 24 horas. É uma frase que diz que o delegado de polícia é o primeiro garantidor de direito. Por quê? Porque a delegacia ela nunca fecha. Ela nunca fecha. Não é um desafio às outras categorias jurídicas. É porque realmente a gente não pode se negar a atender. A gente não pode dar senha, a gente não pode dar ficha. Se a gente não atende alguém num momento de dificuldade, a gente é punido. Então, realmente é o primeiro combate. Se a delegacia de polícia fecha a porta para a população, essa sociedade ela está realmente sem amparo. Então, esse profissional que está nesse anteparo da sociedade, ele precisa de anteparo. Ele precisa de uma retaguarda. Ele precisa de um plano de saúde adequado. Ele precisa de uma comissão de prerrogativas adequada. Ele precisa de advogados. Ele precisa de toda a retaguarda. E hoje, no interior, isso está sendo feito de uma forma muito precária. Muito precária. Até porque estão ali no para-choque, né? Exatamente. O primeiro baque é na delegacia. Depois a justiça entra entre os outros agentes. Mas então, assim, o que nós sentimos é que os nossos colegas, eles não têm essa segurança. Eles não têm essa segurança de saber que eles têm esse anteparo. Então, nós precisamos dar essa sensação de segurança aos nossos colegas, que nós somos capazes de dar esse anteparo. Que eles estão seguros para poder prestar um trabalho de forma adequada. E daí a integração, para poder
Eles saberem que tem um anteparo ali para... Exatamente, porque, olha, a gente vai em Redenção, os colegas de Redenção estão com os mesmos problemas que os colegas de Tucuruí, os mesmos problemas que os colegas de Paraupebas, mas você percebe que não há um diálogo, não há uma conversa. Por quê? Porque os locais de discussão desses problemas não são proporcionados, porque quem tem que proporcionar é a associação mesmo. É a associação. Então, como eu disse, há um fosso que nos divide entre os delegados da capital, os delegados do interior, os delegados mais antigos, os delegados mais novos. E isso não serve à categoria. Isso não serve. Então, a partir de... Eu assumo o dia 31 de janeiro. Então, a partir de fevereiro, criar espaços em que nós possamos discutir os nossos problemas em particular, para que eles possam ser sanados, expostos e sanados. A discussão dos problemas, a exposição dos problemas, ela é salutar quando é objetivando a solução. Então, nós, delegados de polícia, precisa hoje de um anteparo. E a sociedade precisa disso também, acima de tudo. Porque, no final das contas, é o destinatário final do nosso trabalho. Doutora, quantos delegados de polícia hoje? Mais de 1.000. Mais de 1.000. Mais de 1.000 delegados. Associados lá? 730 e poucos associados. Você está falando aí quase 70%. 734 associados. Ao todo, entre ativos e inativos. Na última eleição. Que de lá para cá, pode ter alterado, né? Perfeito. Doutora Flávia, eu vou agradecer sua participação no nosso videocast. Espero que seja a primeira de várias participações. Parabéns pela sua eleição, né? Sei que vai ser um grande desafio, mas eu acho que a associação está em boas mãos, não só pelo seu nome, mas de toda a sua equipe, sua chapa, que tende a fazer um grande trabalho. E a sociedade ganha. Obrigada. Encerrando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Meu agradecimento à dupla comunicação, aqui na presença dos nossos colaboradores Giovanni e Raquel. Até a próxima.